Olá! No SNTV de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre internet, é isso mesmo. Nós estamos aqui em Jacareí, na sede da rede Novo Tempo, onde acontece o primeiro Fórum Web Adventista. Estamos aqui com mais ou menos 150 participantes, entre profissionais e voluntários do setor. E a gente conversa agora com o Bruno Rodrigues, que é um dos palestrantes. O Bruno é consultor de comunicação e marketing digital para Petrobras e é especialista em web writing. Bruno, fala um pouquinho para a gente a respeito de como deve se comportar o texto em internet. O texto, ele se diferencia de mídia para mídia, continua sendo texto, tanto que a ideia de você escrever bem, essa ideia cabe para qualquer mídia. Uma coisa que a gente aprende no colégio, texto é bom desde o momento que você aprende a escrever e aprende a escrever bem. O que a gente precisa aprender a notar são as peculiaridades de cada mídia. Por isso, a web tem as suas peculiaridades. Uma delas, acho que talvez seja a principal, é a maneira de você atrair o usuário. Então, a persuasão, acho que é um dos pilares principais do texto para a web. É a forma com que você conversa com o usuário. E para isso você precisa conhecer de fato esse usuário. Até eu brinco que não adianta a gente intuir que conhece o público. Você tem que fazer pesquisa para realmente conhecer esse usuário e entregar para ele o conteúdo que ele deseja. Né? A objetividade é um dos pontos principais da elaboração de um texto para a web, que na realidade é você entregar para o usuário exatamente a informação que ele precisa, sem o que eu chamo de gordura. O que é gordura? Que é a informação complementar que não vai estar no texto principal, no chamado texto base, né? Que é o texto de segunda camada, aquele que você clica na primeira página de um site e entra nele. Né? Então o texto, antes de mais nada, ele é persuasivo e ele tem que ser objetivo entregando para o usuário o que ele deseja. E qual deve ser também, Bruno, o tamanho desse texto? Porque todo mundo que trabalha nessa área e os leitores também, né, ficam interessados em saber que tipo de texto, então, que tamanho de texto é o ideal. Umas questões mais levantadas, acho que há mais de uma década, exatamente qual o tamanho do texto principal. Todas as pesquisas até hoje não chegaram a uma conclusão exata de quantidade de linhas, porque depende muito da informação que você está trabalhando. Um texto ele pode ser muito objetivo e pode ser um texto longo. Um texto pode ser curto e não ter objetividade nenhuma. Né? Mas se a gente deseja algum tipo de fórmula, né, um tamanho ideal, vamos dizer assim, para um texto, ele pode ficar entre 15 e 20 linhas. Né? Mas eu aconselho, antes de mais nada, que você trabalhe com esse raciocínio. Você está dando a informação sequinha, sem criar gordura, exatamente o que o usuário quer. Isso normalmente gera um texto curto. Mas texto curto não é sinal de objetividade, obrigatoriamente. Ok, Bruno, uma última dica para a gente, então. Esse mundo virtual, esse mundo da internet muda quase que diariamente. Como é que a gente se mantém atualizado e atraente e interessante nesse mundo virtual? Pois é impossível a gente conseguir abarcar tanta informação que circula hoje, né? Você sendo um profissional do mercado digital, que você precisa fazer optar. Você lida com gestão de conteúdo, ou seja, colaboração de textos para a internet, então você precisa focar nessa área. Tá? Até os profissionais, os especialistas e consultores em marketing ou comunicação digital, eles mesmos lidam com essa quantidade de informação dessa maneira. Você tem que eleger um site, um portal, né, ou uma publicação específica para você se atualizar. Agora, é impossível, é um guarda-chuva muito grande, toda essa informação de mercado, né? Acho que é a grande dica daqui para frente. É isso aí, o SN de hoje fica por aqui. Um grande abraço. Semana que vem a gente se vê.